O programa Sinipol e QAP traz uma série especial sobre as ações judiciais coletivas. Iniciaremos essa série tratando das ações judiciais que envolvem o adicional noturno com o advogado Dr. Pedro Andrade, do Sinipol. Aqui mais uma vez com o Dr. Pedro Andrade, que é o nosso advogado do Sinipol, e vai falar sobre ações judiciais coletivas. Seja bem-vindo, Dr. Pedro. Muito obrigado, Palmeira. É uma honra sempre estar aqui esclarecendo as dúvidas dos policiais. Então, explane um pouco das ações ao seu critério e, se for o caso, já adentre no adicional noturno, que é a ação que tem justamente um ponto a ser esclarecido, que ela tem a ação individual, né? O adicional noturno tem ação individual e tem agora uma ação coletiva. Isso está trazendo um pouco de transtorno no sentido de entendimento dos policiais. Então, e dando uma atenção inicial para a ação do adicional noturno, na verdade, o que acontece? O sindicato ele entrou, né, em 2015 com uma ação coletiva representando os seus filiados, pedindo que o Estado corrigisse o pagamento do adicional noturno, né, que o Estado estava, na hora do cálculo do adicional noturno, ele estava pagando equivocadamente, fazendo o cálculo em cima de um divisor errado. E aí, quando foi mais ou menos, eu acredito que início de 2021, a gente identificou que seria mais rápido para os filiados a gente judicializar uma demanda individual, né? Porque a demanda coletiva ela tem um trânsito totalmente diferente da ação individual. Então ela acaba sendo mais demorada na justiça. Sim. Então a gente optou por individualizar e assim, né, iniciamos essa individualização. Algumas pessoas com o jurídico do sindicato, outras pessoas com o jurídico particular. Muitos desses policiais, acredito que quase a totalidade, já tiveram o seu divisor corrigido, já tiveram os seus precatórios expedidos, alguns já até receberam seus precatórios, outros já venderam seus precatórios. Essas ações, elas realmente, de fato, estão bem avançadas, porque é uma ação que ela teve uma questão meritória, né, na questão de direito muito cristalina, né? O Estado estava muito evidente o equívoco do Estado, então não teve muita discussão, não teve muita controvérsia. Como diz no ambiente jurídico, era um direito líquido e certo, né? Era. Cristalino, ponto. Muito cristalino. Era só reivindicar e ajuizar. Era só reivindicar, a gente tinha um arcabouço de precedente muito forte para o policial civil, então foi uma ação individual que ela andou com realmente certa rapidez. Só que a ação coletiva, ela continuou, né? Ela continuou a sua tramitação. Paralela à primeira ação, que era para antecipar o implemento, exatamente, né, do direito, e se observar, a ação coletiva, ela tem os mesmos pedidos da ação individual. Porque realmente, de fato, a gente ingressou com a ação individual para antecipar o resultado da ação coletiva. Só que a ação coletiva, como a gente entrou em 2015 e toda ação retroage 5 anos, a gente pode nela cobrar retroativos do adicional pago de maneira equivocada pelo Estado de 2010 para frente. E aí é isso exatamente que a gente está agora iniciando. São períodos que não foram contemplados pela ação adicional. Aí eu vou pegar um caso aqui específico para que o policial entenda. A Maria, né, ela está na ação coletiva representada pelo sindicato como substituto processual. Então, desde 2015, o seu sindicato, né, a Maria está num processo judicial contra o Estado através da representação do seu sindicato, cobrando os adicionais pagos equivocadamente de 2010 para frente. E aí, quando foi em 2022, a Maria optou por entrar com a ação individual. Procurou o jurídico do sindicato e a gente entrou com a ação individual. Para facilitar, vamos dizer que a gente deu entrada na ação dela em janeiro de 22. Certo. Se a gente retroagir 5 anos, a gente vai para janeiro de 2017. Então, a partir daquele momento, tudo que for de janeiro de 2017 para frente é uma discussão no âmbito da ação individual.
Aí vamos imaginar que o processo da Maria, ele já avançou, já terminou, já corrigiu o pagamento do divisor adicional. Já implementou no subsídio. Ela já tem expedição do precatório e já está na fase de criação do orçamento para poder fazer esse pagamento do precatório. Ou seja, de janeiro de 2017, que foi quando ela levou esse período para discussão na ação individual, para frente está tudo sendo discutido na ação individual. Só que a Maria, ela ainda pode, na ação coletiva, brigar pelo período de dezembro de 16 para trás. Para trás. No caso. Até 2010. Até 2010. Salvo engano, acho que é novembro de 2010 ou é outubro de 2010. Então, vamos imaginar que seja de outubro. Então, de outubro de 2010 até dezembro de 2016, a Maria vai discutir dentro da ação coletiva, né? Que ela estava representada pelo sindicato e agora, com cumprimento de sentença, ela vai ter que fazer a representação própria dela. Sim. Então, não vai ter mais discussão nesse processo do pedido de correção do divisor, do pedido de outras coisas que a gente chama de obrigação de fazer. Né? O que é que o Estado tem que fazer? Essas obrigações que o Estado teria que fazer, né? A obrigação de fazer, o Estado já cumpriu na ação individual. Então, agora, na ação coletiva, é simplesmente a diferença do valor que foi pago a menor que vai ser pleiteado. Sim. Maria, o que é que a Maria tem de outubro de 2010 a dezembro de 2016? Identifica-se, calcula, corrige, aplica mora e solicita o pagamento do precatório. Então, por também ser uma ação que é parte da outra, a liquidez e a cristalinidade, como assim você disse, ela não está sendo mais questionada. É só uma questão de tempo para que... Só uma questão de tempo. Né? Só uma questão de tempo. É um direito já garantido. Já consolidado. Inclusive, a gente ganhou no primeiro grau, ganhou no segundo grau, e aí quando o Estado já não recorreu do direito, que era muito óbvio, ele só recorreu de algumas questões de correção do valor. O valor vai ser corrigido da data do pagamento errado ou da citação do processo coletivo. Sim. Essas discussões permanecem nos processos. Eu vou fazer um parênteses só para a importância desse esclarecimento, porque foram feitas listas de transmissões, né, solicitando do policial que fosse enviado para o escritório fichas financeiras com os períodos. Eu, particularmente, vou me dar como exemplo aqui, não tinha enviado, porque na minha cabeça, inclusive, eu tinha já ação, já estava implementado o subsídio lá, a diferença, tenho lá, né, o retroativo em forma de precatório no futuro para receber, e fui me inteirar para saber, então, eu tá totalmente alheio ao que eu tenho imaginado, porque a ação coletiva, ela é representada, né, como você falou, o Sindipol representa toda a categoria. Estamos todos nessa ação coletiva, então quem entrou com sua ação individual, independente de ser com o escritório A, B ou C, é outra coisa. Essa implementação é direto no subsídio, é a correção e foi a antecipação desse direito, não é isso? Para ficar mais claro. A ação coletiva, ela vai pegar a janela que não corresponde a essa ação individual, vai calcular, aplicar a mora, como bem disse o doutor Pedro, e esses valores vão ser, né, reivindicados para que a gente possa receber, quem sabe, no futuro próximo, né? Exatamente. Em forma de, talvez, precatório, porque o valor pode ser maior, né? Exatamente. Eu vou explicar já essa questão de quando é precatório e quando não é. Mas, assim, uma coisa que é muito importante ser dita, o policial João nunca pode comparar o seu caso ao policial José. Por quê? E aí eu vou explicar e fazer essa diferenciação. Teve policial que se aposentou em 2014, por exemplo. Ele não teve ação individual. Né, porque ele já tinha um tempo muito grande quando a gente começou a individualizar e a gente não conseguia retroagir ao período dele. Sim. Aí esse policial que aposentou em 2014, ele tem direito na ação coletiva de 2010 a 2014. Aí vamos nesse período. Nessa janela seria, nesse exemplo, 4 anos. 4 anos, exatamente. Aí vamos pegar aqui um outro caso do policial que entrou na turma 2014. Aí vamos imaginar que o policial iniciou a sua função policial em 2014. Quando foi em 2022, ele entrou com ação individual, retroagiu 17, mas ele tem aí 14, 15 e 16 para poder pedir na ação coletiva. Sim. É um caso. Aí vamos para outro caso. O policial que entrou na turma 2018.
Se ele entrou com ação em 2023, ele praticamente não tem nada a ser solicitado na ação coletiva. Porque 2023 retroage a 18, ele já entrou em 18 na polícia. Sim. Mas vamos supor que ele 5 anos que retroage, já contemplou, né, tudo na ação individual. Mas vamos supor que ele tenha entrado em 2024 com ação individual. 24 retroage em 2019, 5 anos para trás. Ele entrou em 2018, a gente tem 1 ano para poder pedir dele da ação coletiva. Então, por que quando a gente passa uma orientação, como a gente atende toda a categoria, às vezes a gente tem que saber como é que a gente faz a abordagem, né? Eu converso muito com você como diretor de comunicação, sim, com relação a isso. Então, assim, policiais, mandem as fichas, assinem a procuração e a gente, enquanto escritório, vai fazer essa análise criteriosa, porque a gente vai pegar o policial, vai localizar a ação dele no sistema da justiça, verificar qual foi o período da ação individual, tirar esse período, calcular o restante, verificar mês a mês como é que foi pago o adicional dele, sim, se estava errado, se não estava, qual foi uma lacuna que não estava errado. Então, assim, cada policial tem uma discussão muito meticulosa ali. Até pelo tempo de entrada na ação individual, pelo tempo de posse, né, do concurso ou de aposentadoria. Então, são vários fatores. Várias nuances. Nuances. Eu sugeri, inclusive, esse tópico inicial, porque talvez ele tenha sido um dos principais a causar dúvidas, né? Por ser o mesmo tema, possuir 2 ações, uma individual e uma coletiva, e todo esse contexto de fatores que vai influenciar na base de cálculo, onde eu posso ter uma janela maior ou menor do que o meu colega do mesmo concurso que eu, a depender do tempo de ação individual que ele entrou, porque a janela de reivindicação da coletiva já muda. E é isso que a gente está tentando demonstrar aqui. Então, você está com a ação individual, então a sua ação coletiva está pendente de documentos. Você precisa mandar a ficha financeira, tem as listas de transmissões, né, as listas de transmissões que foram passadas para toda a categoria solicitando essa documentação. Então não perca tempo, porque às vezes é esse tempo que faz seu processo ir para o final da fila. Uma mudança de legislação, qualquer coisa pode alterar o rumo de uma ação judicial. Quer acrescentar alguma coisa sobre esse adicional noturno ainda? Quero. Na verdade, essa questão, né, da peculiaridade, que o policial ele precisa procurar o sindicato para que a gente analise o caso dele especificamente. E como eu falei, tem policial do concurso 14 que só entrou em 18, que só entrou em 20, que só entrou em 22, porque estava sob júdice, alguma coisa nesse sentido. Aí nós temos o caso dos policiais 2023. Sim. Em 2024, o Estado, identificando que não iria conseguir reverter isso, abriu de ofício um processo administrativo corrigindo todo o pagamento do adicional noturno. Eu não vou lembrar agora qual foi o mês de 24. Aí o policial da turma 23 vai perguntar assim: eu tenho direito a essa ação? Possivelmente tem, em um período bem pequeno. Agora a gente precisa realmente, de fato, da ficha financeira dele para entender. Observe que ele tomou posse, foi nomeado e tomou posse em 23, e até o mês em que o Estado corrigiu, em 24, ele recebeu errado. Por mais que seja um período pequeno ali, ainda assim, né? Ainda assim tem um período, seja um mês, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é importante que seja dito isso, porque assim, é uma análise, para dizer se a pessoa tem direito ou não, é uma análise realmente de fato individual. Outro fator muito importante para essa questão do adicional noturno. O policial civil, ele recebe adicional noturno no mês dele de férias? Sim, ele recebe. Existe uma confusão muito grande, né? Porque as ações individuais, algumas colocaram isso na sentença, outras não colocaram, então o Estado fez a interpretação que cabia mais interessante para ela. A gente, na ação coletiva, a Justiça determinou esse pagamento do adicional e, recentemente, agora, o magistrado da ação coletiva determinou que o Estado cumprisse o pagamento do adicional noturno nas férias. Então, assim, a gente já está, quanto sindicato, cobrando do Estado o cumprimento dessa ordem judicial para que todo policial receba no período de férias. O que muitas vezes foi propagado, e pode ser até agora melhor, né, pontuado, é que o mês correspondente às suas férias, ela tem que estar de acordo com o ano que você está tirando. Então, as férias são as férias atuais. Exato. Então, férias que você está tirando, que já está acumulada, elas não entram nesse pagamento. Porque vão receber no retroativo. Então, por exemplo, tem colegas aqui mais antigos que têm
inúmeras férias acumuladas e estão tirando elas. Então, nesse período que ele tirou férias acumuladas de outros anos, ele não vai receber o adicional noturno correspondente. Mas do ano vigente, por exemplo, 2026, se eu for tirar férias esse ano, eu vou ter o direito a receber o adicional noturno correspondente ao ano das minhas férias de 2026, correto? Correto, exatamente. É uma das coisas que também causa muita dúvida e a gente está toda hora recebendo aqui algum colega, cadê meu adicional? Mas aí tem que ficar claro que o direito está garantido, mas é para o ano vigente, das férias do ano vigente. Perfeito. Perfeito? Exatamente isso. No próximo programa, iremos tratar do tema das ações de horas extras. São as ações coletivas de horas extras, com o Dr. Pedro Andrade. Fiquem atentos, Sindipol QAP é o programa que traz até você os esclarecimentos e dúvidas e traz temáticas que são do interesse da categoria Polícia Civil do Estado de Alagoas. Muito obrigado pela sua audiência.